Nesse vídeo eu vou mostrar ferramentas capazes de transformar o seu celular em um arsenal hacker, permitindo você executar comandos, invadir dispositivos e até controlar eles à distância. Tudo isso dentro do seu bolso, utilizando o seu celular. Fala pessoal, eu sou o Andrés Alonso e nos próximos minutos eu vou fazer uma invasão na prática utilizando apenas o meu celular. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui como que a gente vai fazer isso. Então, primeiramente, como que a gente pode transformar um celular em um arsenal hacker? Normalmente a gente vê hackers utilizando o computador, utilizando aquele terminal, com linha de comando verde e digitando comandos lá para invadir sistemas. E a gente vai utilizar esse mesmo conceito, só que no nosso celular. Uma das coisas principais que os hackers utilizam são as linhas de comando, os terminais. E neles a gente consegue digitar comandos, acessar arquivos, e normalmente as pessoas que vão fazer invasões, elas utilizam 100% esses terminais. E utilizando o nosso celular, a gente vai conseguir executar um terminal e executar os mesmos comandos que você pode fazer com o seu computador, só que dentro do seu celular. Vamos supor que você vai em algum lugar que não dá para você colocar o computador lá, conectar vários cabos, várias coisas de rede, e você tem só o seu celular. Você pode utilizar ele, executar comandos de rede dentro da rede desse local, simplesmente com essas ferramentas que eu vou te passar aqui. Então, sem delongas, o que a gente vai precisar para fazer isso? A gente vai ter que executar um terminal, a gente vai ter que emular um terminal utilizando o nosso celular. E para isso a gente vai utilizar um aplicativo chamado Termux. Então eu estou com o meu celular aqui e o aplicativo do Termux é esse aplicativo. E ele simula como se fosse uma linha de comando do nosso Linux. Uma linha de comando que os hackers utilizam para executar comandos e ferramentas. Então, vai ser nessa linha de comando que a gente vai executar todas as ferramentas que a gente precisa. E você consegue até ver que eu já tinha testado algumas coisas aqui. E a gente consegue literalmente executar comandos aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem instalar essa linha de comando. Esse aplicativo, há uns 3 anos atrás, ele estava disponível na Play Store para você baixar. Você simplesmente ia lá e baixava. Mas, depois de 2019, ele ficou indisponível. E a gente vai precisar instalar ele de uma forma diferente, que não vai ser utilizando a Play Store. E para a gente instalar ele, a gente vai utilizar esse aplicativo aqui, chamado F-Droid. Ele é como se fosse uma Play Store alternativa para a gente poder baixar os aplicativos. E dentro dele a gente tem o Termux para a gente baixar. Então, scrollando aqui para baixo, a gente tem esse botão aqui. O link ele vai estar aí na descrição para vocês poderem baixar. E a gente vai clicar aqui em baixar F-Droid. E depois disso, você pode clicar em fazer o download e ele já vai começar a instalar aí o F-Droid. E é a partir do F-Droid que a gente vai baixar o Termux. Então, depois de instalar, a gente pode vir aqui e ir para os downloads. Eu já tinha instalado ele aqui no nosso celular, então ele já está com o APK aqui e a gente vai abrir ele. Então eu vou vir aqui no instalador de pacotes, aqui do celular, você só clica e a gente vai instalar. Então a gente clica em instalar, continuar, e aí ele vai fazer a instalação do F-Droid. Então ele acabou de concluir a instalação, eu vou abrir o F-Droid, e ele vai demorar um tempinho para sincronizar com a biblioteca. Mas depois de sincronizar, já vai aparecer os aplicativos aqui para a gente poder baixar. Então, aqui ó, a gente tem uma lista de diversos aplicativos, e a gente vai vir na lupa e vai pesquisar Termux, que vai ser o aplicativo que a gente quer baixar, que a gente vai conseguir emular nossa linha de comando do Linux do computador. Então aqui ó, esse Termux aqui, que está escrito só Termux, a gente vai vir nele e clicar em instalar. Então aqui dentro vai aparecer um botão instalar, e aí você vai clicar e ele já vai instalar. E depois que ele terminar de instalar, a gente vai clicar aqui em abrir, e aí vai aparecer essa tela preta aqui, e isso daqui que a gente vai poder executar nossos comandos. Dentro dessa tela preta aqui, a gente pode fazer literalmente tudo o que a gente faz num celular ou num computador. Desde executar comandos, criar arquivos, diretórios, executar ferramentas que vão escanear redes ou invadir sites. É nessa tela aqui que a gente vai fazer tudo isso. Então, primeiramente, a gente vai fazer algumas configurações aqui dentro. Para você poder permitir que o Termux acesse os arquivos do seu celular, a gente vai digitar Termux Setup e aí colocar Storage. E aí ele vai criar um armazenamento no seu celular. Nesse caso aqui o meu já está criado, então eu só cliquei em continuar. Mas se o seu não tiver criado, ele vai perguntar se você quer permitir o armazenamento no seu celular e você vai dar OK. E depois disso, a gente vai vir em Termux Change Repo, dessa forma. E aí a gente vai selecionar a primeira opção e dar Enter 2 vezes. Então, vai colocar assim
e aí ele vai trocar o repositório que ele pega as ferramentas. É só uma configuração simples para vocês não terem problemas depois. E depois que finalizar, já vai estar pronto o nosso setup. E aí a gente pode colocar aqui dentro, escrever o comando clear, e aí a gente vai limpar tudo. Depois da gente configurar o nosso Termux, agora chegou a hora de eu mostrar como que vocês podem utilizar ele para poder executar os comandos. Quais comandos que a gente pode executar nele? Ele trabalha da mesma forma que o sistema operacional Linux, que o terminal do Linux. Então os comandos que a gente vai executar aqui são praticamente parecidos com o do Linux. Então eu vou falar primeiramente sobre os comandos de arquivos. Como que a gente pode criar arquivos, editar arquivos, entrar em pastas dentro do nosso celular utilizando o terminal. O comando mais básico que existe para a gente poder ver os arquivos é o comando ls. Utilizando o comando ls, a gente consegue ver, no geral, todos os arquivos que estão dentro de uma pasta. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma pasta chamada storage aqui dentro do nosso celular. Se a gente quiser entrar dentro dessa pasta, a gente vai utilizar um outro comando chamado cd. A gente vai dar cd storage. E aí, a gente vai entrar dentro da pasta. É da mesma forma que você navega pelo seu computador pelas pastas, só que a gente vai utilizar comandos. A gente vai digitar para poder entrar dentro dessas pastas. E aí a gente pode dar ls novamente. E aqui dentro, a gente vai conseguir ver dentro do nosso celular. Isso daqui é a pasta que está dentro do seu celular. Quando você baixa um arquivo, a gente tem a pasta de downloads, a gente tem a pasta de movies, de music, a pasta de imagens. Então a gente tem todas as pastas do nosso celular aqui dentro. Tanto se a gente entrar aqui em downloads, cd downloads, aqui ó, clicar em cd downloads, você pode clicar também nessa partezinha aqui do canto, nesse tab, que ele já vai completar automaticamente com o nome da pasta. Então, eu vou dar Enter e eu vou dar ls de novo. E aqui a gente pode ver que a gente tem o nosso APK do F-Droid, que a gente acabou de instalar. Ele está aqui dentro da pasta de downloads. Então, ok, a gente já viu aqui que essa pasta do nosso celular, como que a gente sai dessas pastas aqui? A gente vai utilizar, para voltar, para entrar a gente utiliza o cd numa pasta, que a tradução disso é Change Directory, e a gente coloca a pasta. Agora, para a gente voltar, a gente coloca cd dois pontos. Coloca dois pontos aqui e a gente volta às pastas. E aí, eu vou dar cd dois pontos de novo, cd dois pontos, e aí a gente vai para a pasta principal. Vou dar um clear aqui para a gente sair. E agora você já entendeu como você pode navegar. Você pode entrar em pastas, como você pode voltar e como você pode ver elas. E agora eu vou mostrar como você pode criar a pasta, ler arquivos e editar esses arquivos. Para você fazer isso, para você criar uma pasta primeiramente, a gente vai utilizar o comando mkdir. E com ele a gente consegue criar uma pasta. Lembra que lá dentro do nosso celular a gente só tinha a pasta storage? Eu vou dar um mkdir teste. E aí, eu vou dar enter. E aí eu vou dar um ls novamente. E agora saca só, apareceu aqui dentro a pasta teste. Se a gente quiser entrar dentro da pasta, a gente coloca cd teste e estamos dentro da pasta. Então é assim que a gente cria pastas. E agora para a gente criar arquivos, a gente utiliza o comando nano. A gente coloca nano e a gente cria um arquivo. Por exemplo, se a gente quiser criar um arquivo de texto, eu posso colocar aqui teste.txt. E aí o nano, ele vai literalmente criar o arquivo e abrir para você editar. Se a gente quiser colocar aqui, ó, mensagem secreta, aqui dentro, a gente consegue colocar. E aí, a gente está editando dentro do nosso arquivo. Se a gente quiser sair do arquivo e salvar, a gente vai clicar em Ctrl aqui embaixo, X, e aí embaixo vai aparecer Save Modifier Buffer, a gente vai colocar Y, que é Yes, e aí a gente vai dar Enter. E aí, a gente acabou de salvar o nosso arquivo. Se a gente der ls, a gente vai ver que aqui dentro a gente tem um teste.txt. E se a gente clicar em nano, no teste.txt de novo, clicar em nano, teste, a gente entra dentro do arquivo e edita ele. Então, caso o arquivo já exista, você pode utilizar o nano para editar esse arquivo. Então, vou voltar de novo, Ctrl X, e aí ele sai. Então, esse aí é o comando para você poder criar e ler os arquivos. Mas caso você queira somente ler o arquivo, não editar ele, porque o nano a gente utiliza para editar os arquivos. Caso você queira só ler ele, você pode utilizar o comando cat. E o comando cat ele vai literalmente entrar dentro do arquivo e te mostrar o que tem. Então eu vou colocar cat teste.txt e ele não se tornou mensagem secreta. Então é assim que a gente consegue ler arquivos também. Então, esses são os comandos básicos aqui que existem de navegação, de criação de arquivos que você pode utilizar. Entrando mais em alguns comandos de arquivos aqui dentro do Termux, a gente aprendeu a criar os arquivos, né? Então a gente aprendeu a criar arquivos e a editar eles. Agora, como que a gente pode mover esses arquivos e deletar eles?
Primeiramente, para a gente mover os arquivos, a gente vai utilizar o comando mv, que é a tradução, a sigla de move. Então, a gente pode colocar aqui mv teste.txt, e aí aqui dentro a gente vai dar um espaço e vai colocar o local que a gente quer que ele fique. Vou dar um exemplo que a gente quer pegar esse teste.txt e colocar na pasta anterior. A gente está aqui dentro da pasta teste, a gente quer colocar ele na pasta principal. A gente vai colocar teste.txt. Porque lembra que é cd ponto para a gente voltar a pasta? Então se a gente colocar teste.txt, a gente volta a pasta. Então se a gente der enter, der um ls, ele vai sumir daqui. Se a gente der um cd um ls, ele vai estar aqui dentro. Se a gente quiser mover ele para dentro da pasta de novo, mv teste.txt, e aí a gente coloca teste.txt. O que é esse ponto barra, ao invés do ponto barra? O ponto ele volta a pasta. Já o ponto, ele pega a pasta atual. Então o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a gente quer mover o teste.txt para a pasta atual, que é o ponto, barra teste, que é a pasta teste, e aí o arquivo. Então se a gente der enter, ele vai sair daqui e vai entrar de novo na pasta teste. cd teste. Aí ele vai entrar de novo na pasta teste. Uma outra funcionalidade que a gente pode fazer com o move também é que a gente pode renomear esses arquivos utilizando o move. Se a gente colocar aqui move teste.txt e aí colocar um outro nome para o arquivo, teste2.txt, a gente renomeia ele. Tá aqui, ó, teste2.txt. Então você também consegue trocar o nome desse arquivo utilizando o move. É só você colocar um novo título dentro dele. Então a gente consegue fazer isso dessa forma. Já se a gente quiser deletar esse arquivo, existe um comando chamado rm. Então se a gente colocar aqui rm, vou até dar uma dica aí para vocês, caso vocês não lembrem muito como que utiliza os comandos, você pode colocar o nome do comando aqui, por exemplo, rm, que é o comando de remover, o comando de deletar. E aí depois vocês podem colocar "-help". Isso daí para a maioria dos comandos isso vai funcionar. Se você colocar "-help" depois, ele vai te mostrar como que você usa ele. Então eu vou colocar aqui rm"-help". E aí ele vai nos mostrar como utilizar o comando de remove. Então aqui ó, só que é só, rm, se a gente colocar rm-f, ele vai forçar, é um force. Então ele vai ignorar qualquer coisa, ele vai forçar isso. Se a gente colocar, vamos pegar algum outro, aqui ó, "-r", ele vai remover pastas também. Então se a gente colocar rm-r, ele vai remover pastas. Vamos supor aqui, vamos pegar mais algum. Aqui ó, ele deu de exemplo também, rm -fo. Aqui também tem um exemplo. Então, se a gente querer deletar esse arquivo, existe um comando que eu sempre utilizo, que é o rm-rf. Lembra que eu falei que o "-f" ele força? Então, tipo assim, ele deleta sem perguntar? Eu estou colocando aqui rm-rf. Então, eu estou colocando o f, que é o que força o arquivo a deletar, e também o r, que ele deleta diretórios também. Então, esse rm-rf, ele deleta qualquer coisa. Então, se a gente colocar rm-rf teste.2.txt, a gente deleta ele. Olha só. Então, é assim que funciona o comando de rm. Ele consegue deletar simplesmente se você colocar rm-rf e ele deleta o arquivo. Por fim, eu queria passar para vocês alguns comandos adicionais de diretórios que você pode utilizar. Eu não utilizo muito eles, mas também são uns comandos de dica aí para vocês. Caso vocês queiram saber que diretório que vocês estão atualmente, porque só aparece aqui no cantinho o diretório, mas ele não é o diretório completo. Se você quiser saber o diretório completo, você pode apertar o comando pwd e a gente consegue ver todo o diretório dele. Então a gente está dentro desse monte de pasta aí até chegar nesse teste. Outro comando também é um comando de criar arquivos. Só que ao contrário do Nano, ele não cria e edita o arquivo, ele simplesmente cria o arquivo e aí você sabe o que você faz com ele, se você edita, se você deleta, que é o comando tote. Se a gente colocar tote teste.txt, ele cria um arquivo novo. Ao contrário do Nano, ele já não edita ele automaticamente. Se a gente quiser editar, a gente coloca nano teste.txt. Então, também um outro comando para vocês. Agora que eu já mostrei os comandos de diretórios, eu vou mostrar como que você pode instalar aplicativos. Então, agora que a gente consegue navegar nesses diretórios, fazer o que a gente quiser, entrar em pastas,
E se a gente instalasse um aplicativo dentro do nosso celular aqui, instalasse alguma coisa aqui dentro? Então eu vou mostrar como que você pode fazer isso. Para você instalar um aplicativo, existem duas formas. A gente pode instalar aplicativos oficiais que estão na loja, meio que na loja aqui do nosso terminal, que a gente vai utilizar o comando pkg, e a gente pode instalar aplicativos que estão dentro do GitHub. E caso você não saiba o que é GitHub, o GitHub é como se fosse uma rede social de desenvolvedores. Então dentro do GitHub a gente pode criar aplicativos, criar diversas coisas e upar lá. E muitos aplicativos feitos por terceiros, tem até aplicativos que eu mesmo criei, que eu upo no GitHub. E a gente pode instalar aplicativos deles também. Então primeiramente eu vou mostrar a forma oficial de você instalar aplicativo. E o comando que você pode instalar os aplicativos é o pkg. Então se a gente colocar pkg install, a gente consegue instalar o aplicativo que a gente quiser. Eu vou dar de exemplo um aplicativo que a gente vai utilizar para escanear redes, que é chamado de Nmap. E aí é um aplicativo utilizado por hackers para poder entrar dentro de redes, escanear, identificar portas abertas, e é literalmente o aplicativo mais conhecido aí de hacking de redes Wi-Fi. Então, utilizando o pkg install, a gente vai colocar aqui pkg install nmap. Então a gente vai dar enter aqui, vai aparecer aqui, a gente vai dar enter de novo, aqui dentro do nosso terminal, e ele vai começar a instalar. E depois de um tempo, ele já vai ter instalado. Caso ele faça alguma pergunta e apareça um Y em caixa alta /N, você pode apertar Y e dar Enter, que aí ele deve estar perguntando alguma coisa. Mas no geral ele não perguntou nada aqui, então ele acabou de instalar. E agora depois de instalar, eu vou dar Clear e eu vou colocar o comando Nmap. Vou colocar só Nmap, que aí ele vai nos mostrar os comandos que a gente pode dar aqui para escanear as redes Wi-Fi. O Nmap é uma ferramenta muito completa, você pode fazer literalmente qualquer coisa aqui dentro do Nmap. Então aqui a gente pode escanear IPv6, escanear redes, dispositivos, executar scripts, um monte de coisa. E eu vou tentar aqui escanear a minha própria rede Wi-Fi. Então, bora entrar aqui dentro. Eu vou pegar a rede Wi-Fi do meu roteador. Então eu vou vir aqui nas configurações do meu celular, vou vir aqui em rede internet, vou entrar aqui no meu Wi-Fi, vim aqui ó, e a gente vai vir aqui ó no Gateway. Esse daqui é o Gateway do meu Wi-Fi. Lembrando aqui, muitas pessoas vão falar, Alonso, você vazou o seu IP aqui? Não, esse daqui é o meu IP interno da minha rede. Então só dentro da minha rede que ele vai funcionar. Mas a gente pode utilizar ele para tentar hackear, para tentar encontrar os dispositivos que estão aqui na minha casa. Por exemplo, esse computador que eu estou usando para gravar é um dispositivo que está conectado no Wi-Fi. Essa TV que está aqui do meu lado está conectada no Wi-Fi. O celular aqui, o meu celular também, ele está conectado no Wi-Fi. Então tem diversos dispositivos dentro do Wi-Fi. A gente vai utilizar essa ferramenta para poder encontrar eles. Então vamos colocar aqui o Gateway 192.68.0.1. Então vamos lá, Nmap 192.168.0.1, e para a gente escanear todos os dispositivos da rede, a gente vai colocar /24. E esse comando que permite a gente fazer isso. Dando Enter, ele vai começar a escanear, então ele vai levar um tempinho, porque ele está literalmente tentando acessar todos os dispositivos, como se a gente estivesse acessando o site do YouTube. Ele está literalmente fazendo isso, só que com todos os IPs possíveis aqui dentro dessa rede. E aí depois de um tempinho, saca só, ele já nos retornou os IPs que estão disponíveis aqui. Saca só, a gente tem o IP. E para escanear esses dispositivos, então, eu vou colocar nmap -sp, e aí eu vou colocar o nosso IP, 192.68.0.1. E aí colocar /24. Isso vai fazer ele escanear todos os dispositivos que tem aqui na área, puxando de referência o nosso roteador. Então, colocando esse comando, ele vai aqui, ó, saca só, ele pegou todos os dispositivos que estão aqui dentro. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse dispositivo aqui, 192.168.0.103. Bora dar uma olhada dentro dele? Vou colocar nmap 192.168.0.103. Se eu colocar somente isso, o Nmap vai escanear somente esse dispositivo. Então bora tentar fazer isso. Vou colocar só o IP do nosso dispositivo. E saca só, ele nos deu 3 portas abertas. O que são portas? Portas são serviços que o nosso dispositivo estão rodando. Então a gente pode até falar um pouco mais em algum outro vídeo, no técnica de invasão a gente fala muito sobre portas. Só que aqui ó, a gente consegue ver que tem uma porta aberta chamada iPhone Sync.
Então eu acho que esse IP aqui é o IP do meu celular que está aqui do lado. Então ele conseguiu pegar a conexão desse celular. E agora que a gente já tem ele instalado, e se a gente tentar ir em algum lugar e tentar encontrar os dispositivos e tentar acessar, hackear algum dispositivo utilizando somente o nosso celular? Então, bora lá! Hey, 33 seconds I'm in it, my life in the customs, the questions, the gimmicks. I try to bury my pain in a box. Estou aqui na cafeteria e eu estou com o Thermux instalado no meu celular. Então eu vou abrir ele aqui, ele já está pronto. Então é a nossa linha de comandos aqui no Linux. E o que a gente vai fazer? Eu vou tentar escanear aqui a rede. Então esse Wi-Fi aqui ele é aberto. Eu vou tentar escanear a rede aqui da cafeteria e tentar encontrar dispositivos que estejam abertos para a gente talvez tentar entrar em algum deles. Então eu vou utilizar o Thermux aqui com a ferramenta do Nmap para poder fazer isso. Então esse daqui era o sistema da cafeteria. A gente tinha 2 câmeras de segurança principais lá e também 2 caixas. E cada caixa tinha um computador que estava registrando os pedidos dos clientes. Então utilizando o nosso scan de rede, a gente vai tentar encontrar e entrar dentro desses dispositivos. Então bora lá, a gente vai entrar aqui no Wi-Fi. Eu vou pegar aqui o Wi-Fi e o que a gente vai fazer? Então aqui embaixo, entrando nos detalhes da rede, a gente vai ter aqui no final o endereço IP. E que endereço IP é esse? Esse é o endereço do roteador. Então quando a gente conecta, a gente já pega ele automaticamente. Então a gente vai voltar aqui, vai abrir o nosso terminal e a gente vai escanear essa exata rede, utilizando o comando nmap-sp, e aí a gente vai colocar o IP, .15.1. Então a gente vai colocar isso, e aí pra gente poder escanear os outros dispositivos que estão na rede, que a gente vai ter que escanear todas as portas e todos os dispositivos. Então a gente vai colocar /24 aqui dentro do nosso terminal. Então colocando /24 e dando Enter, ele já vai começar a procurar todos os dispositivos que estão nesse IP desse roteador. Então vai demorar um tempinho, e aí ele já vai nos retornar todos os IPs aqui dentro. Aqui, acabou de carregar, e saca só, aqui a gente tem o IP de todo mundo que está conectado nessa rede. Saca só, desde celulares, deve ter bastante gente com celular aqui conectado, até outros dispositivos. E agora a gente vai tentar conectar em algum desses dispositivos para tentar encontrar o IP dele aqui dentro. Entrando no comando nmap mais o IP, a gente consegue ver as portas abertas de todos os dispositivos. Então agora bora tentar entrar em algum deles utilizando o navegador. Agora eu vou dar uma dica pra vocês, pra gente tentar dividir as telas. É só clicar aí no ícone e aí você consegue dividir as 2 telas para você poder acessar aí o nosso IP. E a gente vai tentar colocar o IP de algum dispositivo aqui dentro para tentar acessar ele. Então alguns dispositivos eles abrem para a web pra gente tentar fazer isso. Então vamos tentar entrar no primeiro. Aqui ele apareceu com... Aqui ó, Control ID. A gente acabou de acessar o painel de identificação para você poder... de algum dispositivo, aparentemente. Bora tentar acessar algum outro. Pegar esse 192.68 aqui, tentar acessar. E saca só, esse painel é mais interessante. Parece que a gente tem um painel da Hikvision, que é uma marca de câmeras de segurança. Então aparentemente a gente conseguiu acessar o painel administrativo da câmera de segurança que a gente tem aqui na cafeteria. O único problema é que a gente vai precisar colocar o login e a senha. Então a gente teria que haver alguma falha de segurança que possa fazer a gente entrar nela. Então aparentemente eu consegui conectar nesses 2 dispositivos, na câmera de segurança e naquele painel, que dando uma pesquisada, aparentemente é um painel das portas, daquelas portas que tem senha. Essa é uma empresa que administra isso. Agora que escaneamos a rede, a gente encontrou essas 2 câmeras que estavam disponíveis lá, mas cada câmera ela possui um sistema de autenticação. E aparentemente a marca da Hikvision ela não tem uma senha padrão, as senhas são aleatórias. Então seria bem complicado da gente tentar entrar, a não ser que tivesse uma falha dentro dessas câmeras. Um outro dispositivo que a gente encontrou foi o sistema de autenticação das portas lá da cafeteria. Então cada funcionário ele tinha uma senha para se autenticar e entrar na área de administradores. E esse sistema estava conectado na rede também. E achando que não tinha mais solução e a gente não conseguiria entrar em nenhum dispositivo, a gente encontrou um último. Enquanto eu escaneava a rede, eu identifiquei o sistema dos caixas, onde eles estavam registrando os pedidos dos clientes. E senhoras e senhores, ele não tinha nenhuma autenticação. E a gente conseguiu entrar diretamente pela rede, conectando no sistema dos funcionários. Então assim a gente conseguia editar cada pedido de cada mesa disponível no restaurante, aumentando ou diminuindo os valores. Se a gente quisesse deletar alguma comanda, ou se a gente quisesse pedir um croissant na mesa de outra pessoa, a gente podia. Tudo isso tendo acesso aos caixas que estavam registrando os pedidos utilizados pelos garçons. E por fim, conseguimos hackear um dispositivo na prática com o nosso celular.
o sistema de comandos lá do restaurante estava sem nenhuma senha e a gente conseguia literalmente fazer qualquer coisa lá, deletar, pegar comandas, alterar o valor das comandas e fazer as pessoas pagarem quanto a gente queria. E por mais que seja uma coisa muito perigosa, é muito importante estabelecimentos terem pessoas que saibam fazer isso, saibam entrar em dispositivos para poder testar a segurança desses locais. Existem pessoas que testam seguranças de sites e pessoas que testam seguranças de locais também, de acesso de funcionários, de dispositivos e muito mais. Então espero que vocês utilizem esse conhecimento com responsabilidade e por fim, eu tenho um último aviso para vocês. Foi muito legal fazer esse vídeo com vocês, eu me diverti bastante, desde gravando o vídeo, editando, fazendo tudo. E eu queria saber de vocês, se vocês curtiram, se foi útil para vocês. E para poder saber isso e saber se vocês querem mais conteúdos como esse, existem milhares de outros ataques que dá para fazer. A gente podia tentar quebrar painéis de login de câmeras, entrar em outros dispositivos, já que isso está na internet, dá para entrar. Eu já vi pessoas hackeando até geladeiras da Samsung. Então, se vocês querem mais vídeos como esse, eu vou deixar na descrição um canal do Telegram para vocês poderem entrar. E é nele que eu vou metrificar se vocês estão curtindo ou não, se vocês estão focados em aprender isso, aprender a hackear somente com o celular. Então já clica no link da descrição para entrar no canal do Telegram, dá um like nesse vídeo aqui e eu te vejo em algum vídeo, claro, se vocês gostarem. Falou!